Abençoados, melhor noite, graça e paz. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar nos assistindo. A palavra do nosso Pai, a palavra do nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Para nós é um prazer estar aqui. Recebo que tudo está bem na sua vida. Recebo que hoje é a melhor noite da sua vida. Que tudo está bem, que você, ao deitar, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, saiba que tem um Deus que cuida de você. Lá no Velho Pacto, Davi já falava, né? Se o Senhor não guardar a cidade, muito mais agora que o Senhor habita no nosso espírito. Ele cuida de você 24 horas por dia. Eu sei que às vezes as coisas enrolam um pouco e não parecem, mas Deus está cuidando de você. Não importa a situação, não importa o momento, não importa aquilo que você está passando, mas Deus está cuidando de você. Ele morreu naquela cruz por você. Ele se entregou por você. Então Ele está cuidando de você. Pode ficar tranquilo, descanse, repouse, que Deus mesmo cuida de nós. E como nós anunciamos a semana passada, dia 2 de agosto, no primeiro domingo do mês, nós estaremos voltando com as nossas reuniões lá no nosso local de encontros, de reuniões. Você é o nosso convidado. Deixa eu aqui te passar aqui o endereço onde nós nos encontramos, nos reunimos. Rua 22, se você quiser anotar, Rua 22, lote 23, quadra 117 e fica ali no Parque Paulista, Santa Cruz da Serra. Próximo ali ao Brizolão do Parque Paulista, próximo ali também do Colégio Padre Anchieta. Você saindo da Automóvel Clube, você vai encontrar na entrada do Parque Paulista essa escola, a Escola Padre Anchieta. Chegando ali, você vai nos encontrar facilmente. Mas se você quiser mais alguma informação, nos telefones nós temos o nosso contato aí nas mensagens, aí nas nossas postagens. Você pode nos procurar pelo Zap, pelo Facebook ou mesmo pelo celular, que nós estaremos aí te ajudando a chegar até nós para ouvir a palavra do nosso Pai. E também gostaríamos de agradecer a todos os colaboradores que estão fazendo a palavra correr e ser glorificada. Muitos estão aí compartilhando as nossas mensagens, nossas não, né? Mensagem do nosso Pai, que nós aqui somos apenas instrumentos dele e estamos aqui transmitindo, estamos imitando o apóstolo Paulo no que ele ensinou, e nós agradecemos muito a você, mas também queremos te pedir para você se inscrever no canal do YouTube, que é muito importante para nós, porque o canal do YouTube ele tem o poder de dar mais velocidade as mensagens. Nós chegaremos a mais longe se estivermos lá no canal do YouTube. Se for possível, eu gostaria de contar aí com a sua colaboração para nos ajudar também nessa parte, tá bom? Recebo que hoje é a melhor noite da sua vida, que o Espírito de Deus mesmo está aí falando aí a você, e tudo que você vai ouvir hoje vai melhorar a sua forma de pensar e, por consequência, vai melhorar a sua forma de viver, a sua maneira de ver as coisas, de entender. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o nosso culto é aqui, ó, com entendimento. Não é aqui nas mãos, é aqui, ó, no entendimento. Então vamos aqui começar a tratar de um assunto que nós separamos para hoje, com a direção, é claro, do Espírito de Deus, que colocou na nossa mente esse assunto, que diz o seguinte: carne e espírito. Duas coisas totalmente diferentes, carne e espírito, mas que andam juntas. Andam juntas. Onde está a carne, está o espírito. Então vamos ler aqui, Gálatas capítulo 5, que o apóstolo Paulo fala alguma coisa a respeito desse assunto. No versículo 17, ele diz assim, ó: Por quê? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne.
O espírito contra a carne e a carne contra o espírito. E estes, no plural, um contra o outro, estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, existe aqui uma batalha, carne e espírito. Mas, veja bem, abençoados, nós somos um espírito dentro de um corpo. Você não é o corpo, você não é a carne, você é o espírito que Deus colocou dentro de um corpo. Escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 7, o apóstolo Paulo ele diz que nós temos um tesouro dentro de um vaso de barro. O tesouro é o espírito e o vaso de barro, a carne. A carne que é o vaso de barro. E quando nós chegamos aqui nesse corpo, quando nós nascemos, o conhecimento do espírito que nós trouxemos no espírito foi abafado. Porque nós temos aqui nesse corpo como uma participação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz que os filhos participam de carne e sangue. O filho não é o corpo, o filho é o espírito que está dentro, que está participando de carne e sangue. Escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele diz que a nossa pátria é os céus. Então, de lá, nós trouxemos um conhecimento. Mas esse conhecimento ele foi abafado quando nós chegamos aqui nesse corpo, quando o nosso Pai nos colocou dentro desse corpo. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu, esse conhecimento foi abafado, foi ignorado. E veja bem aqui, no versículo 17, que o Evangelho diz que existe uma luta. Olha, vamos ler aqui mais uma vez. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Agora, vence esse combate, vence esse embate, essa luta, quem você der razão. Veja o versículo 18, como que diz? Pois, se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei, não estás debaixo da carne, não está debaixo das obras. Se você for guiado pelo Espírito, pelo conhecimento lá do paraíso, do céu que está em você, e não dessa carne. Se você é guiado pela carne, você não está sendo guiado pelo Espírito. Então, abençoados, a questão é, nós estamos num corpo de carne, que temos um conhecimento do nosso Espírito, e esse conhecimento foi abafado. Então, como dar razão ao Espírito se esse conhecimento foi abafado? Como destapar o conhecimento que a carne abafou, a carne escondeu? Como que eu vou sacar esse conhecimento? Vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 17. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele diz o seguinte, diz assim, ó, de sorte, de maneira que a fé, o entendimento ou conhecimento é pelo ouvir aqui dentro. O conhecimento, ele vem até você, esse conhecimento que foi dado lá, ele é reativado em você quando você ouve. Aí você se lembra, porque na verdade este conhecimento não é nada novo para você. Você lembra quando você entendeu que era um abençoado, por exemplo? Você pensou assim, poxa, parece que eu já conhecia, já sabia disso. Já sabia sim, abençoados. Esse conhecimento estava em você. Mas quando você ouviu o Evangelho, porque o apóstolo Paulo diz, o ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. Porque se você ouvir lá os profetas, você ouvir os livros históricos, ouvir Pedro, ouvir João, ouvir Tiago, não vai vir conhecimento nenhum, porque o apóstolo Paulo diz que o ouvir é pela palavra de Deus, e a palavra de Deus é o Evangelho da Graça, que está registrado nas 14 cartas do apóstolo Paulo. É bom que você saiba isso, porque senão você vai estar por aí emprestando o teu ouvido e não vai acontecer nada, você não vai ser guiado pelo Espírito, vai continuar sendo guiado pela carne, como está a religião. Então diz que o entendimento é pelo ouvir, não é pelo ler. Eu li a Bíblia por mais de 30 anos. As minhas primeiras professoras eram professoras de escola dominical, e nem por isso eu entendia nada. O conhecimento
não me veio. Mas quando eu fui ler, entender, ouvir o Evangelho da Graça, então o conhecimento veio. Não vem por muito orar. O abençoado diz que não, eu passei a noite toda orando, fiz um jejum, participei de uma oração forte, aí então o conhecimento veio, o Senhor me libertou aqui o meu entendimento. Não libertou, não veio o conhecimento dessa maneira, porque o Evangelho é bem claro. O entendimento do Evangelho, os olhos são iluminados pelo ouvir o Evangelho. Você tem que ouvir o Evangelho, depende de ouvir o Evangelho. Então, para destapar esse conhecimento e dar razão ao Espírito, como está aqui no versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Para dar razão a esse Espírito, você precisa ouvir o Evangelho. Efésios capítulo 1, veja em Efésios capítulo 1, versículo 13. Veja o que diz aí, E em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Ouviu o quê? A palavra da verdade. O Evangelho da vossa salvação. Não é qualquer coisa que você vai ouvir. Diz aqui o apóstolo Paulo, o Evangelho da graça, o Evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Aí sim, o Evangelho da nossa salvação. E é esse Evangelho, abençoados, é esse Evangelho que nós anunciamos. É esse Evangelho anunciado por nós. Vamos aqui à primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Me acompanhe, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2. Veja o que diz aí no versículo 6. Primeiro no versículo 6. Diz assim, Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos no Espírito, perfeito no Espírito, não porém a sabedoria deste mundo, que é uma sabedoria para a carne, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. A sabedoria da carne, ela se aniquila, ela não serve para o nosso espírito. A sabedoria da carne não vai trazer o entendimento para você. O Evangelho é que vai te fazer maduro, é que vai sacar esse conhecimento que está em você, mas somente com o Evangelho. E veja o versículo 7, o que diz? Mas falamos a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Qual é a sabedoria de Deus? O Evangelho que está nas 14 cartas do apóstolo Paulo. E diz mais, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes. Deus colocou em ordem, antes dos séculos, para a nossa glória. Esse mistério estava oculto. E para você entender esse mistério, você precisa ouvir o Evangelho. O mistério que você não ouve em qualquer lugar. Preste atenção. Não adianta você procurar Evangelho em qualquer lugar, fora das 14 cartas do apóstolo Paulo, porque você não vai encontrar, não vai achar. Não adianta você sair da sua casa e ir para um local que não fale de acordo com o Evangelho. Você ir para um local que não pregue os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. Porque já foram revelados, não estão mais ocultos. Foram revelados para o apóstolo Paulo, que revelou, que deixou escrito para a igreja. Não adianta você chegar num lugar e falarem lá, hoje é culto de revelação dos mistérios, e não falarem do apóstolo Paulo. Você quer ver uma coisa? Romanos capítulo 1, versículo 16, olha o que diz o apóstolo Paulo. Veja que aonde você vai, você vê isso. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê no Espírito, não é que faz, não é com a carne, não é fazendo. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, versículo 17, porque nele, no Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, de fé em fé. Como está escrito,
o justo, o Filho de Deus, o Espírito, vive por fé. E veja, abençoados, esse conhecimento não vem de doutrinas humanas. O conhecimento do Evangelho, que está aqui tapado com a carne, que está escondido, não é um conhecimento que venha de ciências humanas. Porque se fosse alguma coisa humana, a carne não iria abafar. Porque ela também é humana, então ela iria sacar esse conhecimento. Mas como não é um conhecimento humano, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, vamos ler aqui, Gálatas capítulo 1, no versículo 11. Veja o que ele diz aí no versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho, o mistério que por mim foi anunciado, o que ele revelou, não é segundo homens. Não é, esse conhecimento não é segundo homens. Foi dado a Paulo lá no paraíso, um conhecimento para o Espírito, que está abafado por essa carne. Se você se colocar a ouvir outras coisas diferentes do Evangelho, esse conhecimento não vai ser sacado, porque é um conhecimento do Espírito, não é um conhecimento da carne. Se você emprestar o seu ouvido para doutrinas de homens, doutrinas da carne, vai abafar, vai esconder esse conhecimento. E veja o versículo 12, o que ele diz aí? É Gálatas 1, versículo 12. Porque, falando ainda desse conhecimento, não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Veja bem, o Evangelho, esse mistério que está abafado pela carne, que está no nosso espírito, o apóstolo Paulo, ele não recebeu de homem algum, nem de obra nenhuma, nem tampouco de sacrifícios com esse corpo. Não foi homem nenhum e também não foi com sacrifício de corpo. Colossenses, avance um pouquinho aí, pegue a sua caneta, pegue o seu papel, anote aí para você conferir. Colossenses capítulo 2, veja aí o versículo 20, o que diz aí? Versículo 20, diz assim, se pois, veja bem, se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, o que é rudimento do mundo? São obras feitas com as mãos, obras feitas pelos homens. E se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças? Como, por exemplo, diz aí, como vivemos ainda no mundo, tais como, no versículo 21, não toques, não proves, não manuseis, todas essas coisas são mandamentos de homens. Versículo 22, as quais todas perecem pelo uso. Todas se perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. E o versículo 23 diz assim, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Até que tem, né? As obras que os homens fazem aí, um jejum, não é isso? Vai para o monte orar, e essas coisas todas, um batismo nas águas, até parece que tem assim, uma aparência de sabedoria, em devoção voluntária. Teria que ser voluntária. Humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum. Não tem valor nenhum, abençoados. Esses sacrifícios que são feitos para santificar, para levantar a carne, querendo dar um conhecimento, senão para a satisfação da carne. Só serve para isso. Quando você faz um jejum, é só para satisfazer a carne, não tem nada a ver com esse conhecimento que está no Espírito. Quando você se batizou nas águas, quando você procurou um batismo nas águas, é só para satisfazer a carne, não tem nada a ver com o teu espírito, com esse conhecimento que está no Espírito. É isso que está falando o apóstolo Paulo, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Parece o pastor, o apóstolo, aquela coisa toda, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. Porque a intenção da religião é fazer essas coisas para colocar o corpo em uma disciplina. Mas se não for com o conhecimento do Evangelho, essa disciplina não vem. Mas não são de valor algum.
Porque o corpo não vai estar em disciplina com essas obras, senão para a satisfação da carne. A carne fica feliz, mas não tem organização nenhuma. E veja bem, todas as religiões, todas as denominações vivem debaixo de sacrifícios, vivem debaixo dessas obras. E o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 23 que Deus não exige isso de ninguém. Você não tem que fazer essas coisas, porque o conhecimento não é da carne. Não adianta você querer fazer alguma coisa na sua carne se o conhecimento é aqui dentro. Você precisa do evangelho para sacar esse conhecimento que está dentro de você. Crescimento não é algo que você faz. Conhecimento não é algo que você faz. É algo que você conhece. Quando você conhece, você cresce. Quando você entende, você cresce. Não é quando você faz. Porque você fez, não resolveu nada aqui para o seu conhecimento, para o seu entendimento. Mas quando você entende, aí você cresce. Vida espiritual é uma vida de conhecimento. Não é uma vida de obras. Não, porque o irmão, ele ora 3 vezes por dia, igual a Daniel. Toda semana ele faz um jejum. Todo mês ele vai no monte. Ele se batizou certinho. Nunca perdeu uma ceia do Senhor. Isso não é vida espiritual. Vida espiritual é você ter um conhecimento da verdade, um conhecimento do Evangelho. Lembra quando Jesus falou assim, ó, e conhecereis a verdade, um versículo até usado pelo nosso presidente, não é isso? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai sacar esse conhecimento que está dentro de você. E aonde que está a verdade? Lá em Jesus de Nazaré, antes da lei? Antes da cruz? Não. A verdade está aqui, ó, no Evangelho. Romanos capítulo 7, versículo 4, diz que nós pertencemos ao ressuscitado depois que Cristo morreu. Aqui é que está a verdade. Quando você conhece, aí você é livre desse engano. Existe uma luta muito forte, abençoados, muito grande, entre a carne e o espírito, o conhecimento, entre as obras e o entendimento. A sua carne, ela tem uma voz que quer que você veja, quer que você faça, quer que você lute. Agora, o teu espírito, o conhecimento, ele quer que você creia, quer que você conheça, quer que você entenda. E veja bem, nesse pacto que nós estamos, nesse pacto, depois que Cristo morreu e ressuscitou, o sacrifício não produz em ninguém o que Deus espera. O que Deus espera de você não vai ser produzido por jejum, não vai ser produzido por batismo nas águas, não vai ser produzido por você ir lá por monte, não vai ser produzido porque você se batizou nas águas. Como que é isso que Deus espera de você? Hebreus capítulo 11, veja aí, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, ó, olha o que diz aí. Ora, sem fé, não é sem obras, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé onde está? Aqui, no Espírito. Porque o pacto, depois da cruz, é do Espírito abençoado, não é das obras. O pacto das obras acabou na cruz. Acabou. Agora nós estamos vivendo o pacto do Espírito, onde você é chamado a crer. Você lembra quando Jesus falou assim, ó, lá em Mateus capítulo 11, versículo 30, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não tem peso, abençoados. Ele morreu na cruz exatamente para isso, para nos trazer um fardo leve e suave, sem peso. Veja o que diz Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, no versículo 11. Olha o que diz aí, ó. Procuremos, olha, preste bem atenção, para você que quer tá fazendo muitas coisas, procurando fazer e quer agradar a Deus com as suas obras, e está no monte, e está no jejum, e está no batismo, e está todo dia. Veja o que diz aqui, ó, Hebreus capítulo 4, versículo 11. Procuremos, pois, entrar
naquele repouso. E que repouso é esse? Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Sair do repouso, então, abençoados, é desobediência. E você sabe o que é sair do repouso? Não é ficar de braço cruzado dentro de casa, esperando as coisas caírem do céu. Não é isso, não. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se qualificar. Quando o apóstolo Paulo disse que nós não podemos sair do repouso, ele está falando daqueles abençoados que usam o corpo para fazer o que já está pronto no seu espírito. Por exemplo, no espírito, você é perfeito. Se você quer fazer alguma coisa com o seu corpo para procurar uma perfeição, entrou em desobediência. Você já saiu do repouso, porque você não precisa fazer nada para se justificar. Porque lá na cruz, Cristo já nos justificou e agora nós estamos no repouso. Se você procura fazer alguma coisa para mostrar, para fazer que tem fé em Deus, pessoal, você saiu do repouso, porque você não tem que fazer, você tem que crer. Sair do repouso é usar o corpo para fazer o que já está pronto no teu espírito. Vou aceitar a Jesus para ser salvo. Saiu do repouso. Porque no espírito ele já nos salvou lá antes da fundação do mundo. Você já chegou aqui nesse corpo de carne aí, salvo. Agora, você precisa desse conhecimento para vencer essa batalha, essa luta que existe entre você e a sua carne. Porque o apóstolo Paulo é bem claro, existe uma batalha, uma luta entre você que é o espírito e essa carne que você está. E veja aqui o versículo 12, o que diz aí, ó? Porque a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? Aonde está a palavra de Deus? Em toda a Bíblia? Não. Toda a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus. 14 livros, de Romanos até Hebreus, que é a palavra de Deus hoje, para nós os gentios, depois que Cristo morreu. Aquele mistério que nós falamos que estava oculto, foram revelados aqui nas 14 cartas. E diz, porque a palavra de Deus, o evangelho da graça, é viva e eficaz, é capaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até, veja bem, penetra até a divisão da alma e do espírito e de juntas e medulas, e é capaz, é apta para discernir, para sacar os pensamentos e intenções do coração. É capaz. O evangelho, abençoados, ele é capaz de separar você da sua carne. Só o evangelho. Se você está ouvindo, veja bem, se você está ouvindo alguma coisa chamada evangelho, que não separou você da sua carne, não é evangelho. O evangelho, quando você ouve, você entende que você é um espírito justo e perfeito e a sua carne separada. Você está aqui dentro, mas você não é essa carne. Deus não vai te julgar segundo essa carne. É apta para te mostrar se é por obras ou é por fé. Só o evangelho. O evangelho é uma palavra que vai te mostrar, vai te fazer entender se você está sendo guiado pela fé, pelo Espírito, ou se você está sendo guiado pelas tuas obras, pela tua carne. Por isso que o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, examinai-vos para ver se não estáis reprovados, ou seja, se andam pelas obras. Examine-se, veja o que você está fazendo, veja a maneira que você vive, se você está vivendo pelas obras, ou se você está vivendo pelo Espírito. Porque se estiver vivendo pelas obras, diz o Evangelho que você está reprovado. Você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Para ser guiado pelo Espírito de Deus, você tem que andar de acordo com o Evangelho da graça. Você precisa aprender a repousar. Você precisa crer, precisa aprender a crer. Crer no que está escrito no Evangelho. Porque o que corta, o que separa, é a palavra. Não são as tuas obras.
não é o que você faz, não é o teu jejum que vai te levar para o repouso, não é o teu jejum que vai fazer você entender o que está aqui dentro. Você precisa crer no Evangelho da graça de Deus, que diz que você é um abençoado, diz que você é um santo, diz que você é perfeito, mesmo sem você fazer nada. Fique no repouso, fique no descanso, creia no Evangelho da graça. Então, abençoados, chegamos aqui à conclusão que existe um combate. Existe um combate entre a carne, essa carne, o corpo que você usa, o carro que você usa para andar por aí, e você que é o Espírito. Então, sabendo desse combate, você precisa conhecer o seu opositor. Você precisa conhecer esse que está batalhando contra você. Porque a carne, ela está pronta aí para te pegar. Olha, Efésios capítulo 4, vamos a Efésios, veja aqui o que diz aqui para você conhecer quem é o teu opositor. Diz aí no versículo 22, que quanto, veja bem, para você conhecer quem é o teu opositor, que quanto ao trato passado, lá a lei, quando eram pelas obras, vos despojais do velho homem, que está corrompido. A carne está corrompida. Não é que ela vai se corromper. Já nasceu corrompida. Por que você acha que um bebê de 3, 4 anos, que faz uma pirraça, pega a colher da mão da mãe e joga longe? Foi o papai e a mamãe que ensinaram ele a fazer isso? Não, ele já nasceu com aquela maldade, com aquela corrupção nele de fazer malcriação. Toda a carne já vem corrompida pelas concupiscências do engano. Toda a carne. Deixa eu te falar aqui de um engano muito forte. Diabo é o engano. Feitiçarias é o engano. Olha, mas não é no vizinho não, é em você mesmo. Porque, olha, veja bem como é que funciona. Como é que funciona essa concupiscência da carne de engano. Você está lá bem tranquilo, aí vem aquela morena, né? Sabe aquela morena? Aquela tipo exportação, aquela coisa toda maravilhosa. Aí você, por não conhecer as mentiras aí da sua carne, o que você fala? O diabo está me tentando. Não é o diabo, abençoados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, diz que toda tentação é humana. Toda tentação é humana. E aí, por você não conhecer o teu inimigo que está viciado, você pensa que o diabo que é sujo, você acaba, por causa de 20 minutos de prazer numa cama de um hotel, você acaba com um casamento aí de 30 anos, 40 anos. E isso não é só com a morena, não. É com o moreno também. Porque a carne só muda o sexo. Mas as debilidades são as mesmas. São as mesmas. Estão todas aí. O teu corpo, ele é viciado com mentiras. Muitas mentiras. Até parecem coisas boas. Parece, né? Gálatas capítulo 5, versículo 19, apresenta uma porção aí, umas coisas da carne que parecem coisas boas, né? Aquela morena, olha, aquela bebida, aquele negocinho lá para você dar um teco, não é isso? Aquelas coisinhas lá, parecem até coisas boas, mas não são verdadeiras. São enganos da carne. O teu inimigo, que é essa carne aqui, está aí prontinha para te matar. Prontinha para te matar. Eu tinha um amigo meu, um conhecido meu, bem próximo a mim, que ele falava aqui assim para mim, olha, esse negócio de uma pessoa se matar, tirar a própria vida, eu nunca vou fazer isso, pegar uma corda, amarrar no meu pescoço e se pendurar para matar. Como é que pode uma pessoa fazer isso? Você sabe como é que ele morreu? De tanto beber, bebeu a vida toda. Quando chegou numa certa idade e procurou o médico, sabe o que o médico falou para ele? Eu sinto muito, mas você já está morto. Olha, a carne dele não enganou ele lá com a corda no pescoço, mas enganou ele lá na bebida. Você precisa conhecer o teu inimigo, porque senão ela vai te levar para o buraco. Porque ela está viciada. A verdade, abençoados, está no Espírito, nesse conhecimento que está aí dentro de você. Essa que é a verdade.
Mateus 26, versículo 41, lembra que Jesus disse assim, ó, a carne para nada te aproveita. O Espírito, o conhecimento que está aqui, é que vai te dar uma educação, que está pronto. Mas você precisa conhecer esse conhecimento que só se revela no Evangelho, para você colocar uma educação nessa carne. Porque senão, ela vai te matar sim. Quantas pessoas morrem aí, ó, fumando, quantas pessoas morrem de prostituição aí, que se mete aí com a mulher do vizinho aí, e é pego no flagrante. Por que ele faz isso? Porque acha que a carne dele é mais esperta, é melhor do que a do vizinho. E não é. Toda a carne é viciada. Toda a carne está corrompida. Se você não entender isso, se você não sacar esse conhecimento que está no teu espírito, segundo o Evangelho, com certeza, abençoados, essa carne pode e tem uma grande possibilidade de acabar com o teu reinado aqui nesse mundo. Você foi posto aqui por Deus para participar dessa carne por mais ou menos aí uns 80, 90 anos, tranquilamente. Mas se você não conhecer, não se educar nessa carne, ela por si só, ela já se maltrata, porque ela já está corrompida. Quantas vezes, não é isso? O abençoado está lá muito bem de saúde, bem tranquilo, e cadê o abençoado? Infartou de repente. Mas por quê? Foi uma fatalidade? Claro, a carne dele está corrompida. Você tem que conhecer essa carne, ó, com o conhecimento. Romanos, mais aqui um pouquinho de conhecimento aqui, ó. Romanos, capítulo 7, versículo 8. Diz assim, ó. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Ao contrário, 8, 7. Diz assim, ó. Porquanto, olha como é a sua carne. Todas, a minha, a sua, a do seu papai, da sua mamãe, do seu irmão. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A sua carne, ela é contra o conhecimento de Deus. Por isso que existe esse embate aí, essa briga, essa luta diária da sua carne contra o seu espírito. Porque a sua carne tem uma inclinação contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, que é o Evangelho. A lei de Deus é o Evangelho, nem em verdade o pode ser, de maneira nenhuma. E olha, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Deus não trata com a sua carne. Veja aqui o versículo 8. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sabe como é que você está na carne? É sendo guiado pela sua carne e não pelo Espírito da palavra. Deus não trata com a sua carne. Você lembra que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, ele diz o seguinte: a ninguém conhecemos segundo a carne. Deus não te conhece segundo a carne. Isso aí não é só eu para você, você para o teu irmão, não. É Deus que não te conhece segundo a carne. Deus te conhece aqui no Espírito. Ele te colocou dentro desse corpo de carne, cheio de debilidade, viciado, corrompido, mas ele te conhece aqui, ó, no teu espírito. E algo bem importante, veja aqui, algo bem importante, uma posição do espírito. Veja aí, Gálatas capítulo 5, no versículo 24. Leia comigo aí, 5:24, que diz assim, ó, 5:24. E os que são de Cristo, olha que coisa difícil de se entender. Os que são de Cristo, todos nós somos de Cristo. Todos que nascemos depois da cruz, nós somos de Cristo. Crucificaram a carne, olha só, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Uma posição dos filhos de Deus. Mas como é que é isso? Ter a carne crucificada com Cristo. Para nós, nos vermos assim, é muito difícil ver a nossa carne crucificada com Cristo, porque nós estamos em uma luta diária com essa carne. Todos os dias, é um leão por dia. Estamos matando um leão por dia com essa carne. Tão terrível que é essa carne. Mas como é que pode ser isso? É Deus, abençoado, que vê você assim. Deus te vê assim, crucificado com Ele lá naquela cruz. Ele não vê você segundo a carne. Gálatas capítulo 2, aí mesmo, volte um pouquinho.
no versículo 20, veja aí o que diz o apóstolo Paulo, 20. Já estou, olha só, já estou crucificado com Cristo. E mais, e vivo, não mais eu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, no meu espírito. E a vida que agora vivo na carne, nesse corpo aqui, o espírito, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. As suas paixões, abençoados, preste bem atenção, foram crucificadas com Cristo. Estão lá na cruz, crucificada com Cristo. Vivemos pela fé em Cristo, pela fé de Cristo. Olha, está escrito, veja bem, vamos entender isso aqui melhor. Porque primeiro nós falamos de um embate, carne e espírito. E agora o apóstolo Paulo está falando que as paixões estão lá crucificadas na cruz. É assim que Deus nos vê. Veja bem, 1 Coríntios 6,12 diz que tudo é lícito. Tudo é lícito para você. Você é livre para fazer o que você quiser. Isso que é lícito. Mas, diz o apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém. O apóstolo Paulo diz que as nossas paixões estão crucificadas com Cristo. Deus não vai considerar as paixões da sua carne. Sabe? Essa vontade que você tem aí, ó, de beber muito. Você não fica satisfeito com uma mulher que é 3, 4. Um homem só para você não basta, tem que ser uns 4 ou 5. Deus não vai considerar essas paixões da sua carne. Mas ele diz lá em Gálatas, capítulo 6, no versículo 7, que tudo que você plantar nesse corpo de carne, você vai colher. Tudo. Deus não vai considerar essas paixões que você tem. Não. Você vai colher tudo que você plantar. E olha, uma coisa que eu aprendi com o meu vovô na carne. A colheita é muito maior do que o plantio. Muito maior. Você vê aí quem colhe aí um pé de milho cheio de espiga, ele plantou ali 3 ou 4 grãozinhos ali de milho. Mas na hora de colher, muito além do plantio, colheu muito mais. Então, preste atenção quando você for plantar aí na sua carne, que o plantio é muito mais. Nós falamos aqui no começo, não é isso? Você planta aí um adultério, acaba com o seu casamento de 30 anos, por causa de 20 minutos de prazer com a mulher numa cama de hotel, você acaba com o seu casamento de não sei de quantos anos. Você mata uma pessoa aí, por 5 minutos você mata uma pessoa. Você perde a sua liberdade 30 anos lá na cadeia. Deus não vai levar em consideração as paixões da sua carne, porque Ele não vai te conhecer segundo a carne. Mas você vai colher tudo que você plantar. Com certeza. E o plantio, nós vamos repetir. O plantio, a colheita é muito maior do que o plantio. Se você planta assim mal na carne, pessoal, olha, você vai colher muito mais. Hebreus capítulo 10, por isso que você tem que conhecer esse inimigo para andar segundo o Evangelho, segundo o que diz o apóstolo Paulo. Diz aí, ó, Hebreus capítulo 10, estamos aqui já nos aproximando aqui, 10, 14, diz assim, ó, olha só, porque com uma só oferta, uma só oferta, nos fez perfeito até quando? Para sempre, aqueles que são santificados. Olha, na nossa conta, Deus não vê pecado. Você pode ficar tranquilo. Deus não vai ver pecado na sua conta. Porque Ele te fez perfeito para sempre, lá com uma oferta. Ele não vai considerar aquilo lá que você fez de errado. Você vai colher, mas Deus não vai considerar, porque lá na cruz Ele te fez perfeito para sempre. Ele garantiu para nós uma relação com Ele, aqui no Espírito. Não é segundo a carne. Estamos perfeitos para sempre. Diz aqui, ó, versículo 14. Porque com uma só oferta nos fez perfeitos
para sempre. Aqui, ó, no teu espírito, não é nessa carne. Essa carne você tem que educar, você tem que prestar atenção para onde que você leva ela, para onde você vai com ela, porque ela não vai te largar nem na hora de dormir, nem na hora de tomar banho ela vai te deixar, ela vai estar sempre com você. Mas Deus não vai te ver em pecado. Colossenses capítulo 2, veja aqui, ó, o que diz aqui, ó. Filipenses, Colossenses, capítulo 2, veja aqui o versículo 11, e que diz o apóstolo Paulo aqui, ó. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feitas por mão no despojo do corpo, da carne. Não é essa circuncisão. A circuncisão de Cristo. Abençoados, preste bem atenção. Nós estamos circuncidados com Cristo aqui, ó, no Espírito. Ele não considera a nossa carne assim para nos acusar. Não temos aí nenhum registro de pecado. Eu vi um abençoado dando um exemplo aqui que eu gostaria de copiar. Ele disse assim o seguinte: o abençoado chega, vai orar, não é isso? Pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa aquele dia que eu adulterei, aquele dia que eu fumei, aquele dia que eu cheirei, eu não queria fazer, agora eu estou arrependido, eu queria que o Senhor me perdoasse. Deus, espera, vamos ver, traz a ficha dele aí, traz a ficha dele. Você quem é? Ah, você é do meu filho que eu morri lá na cruz, derramei meu sangue por você? É você sim. Deixa eu ver aqui a sua ficha. Você fez tudo isso? Deixa eu ver aqui a sua ficha. Ó, não consta nada aqui na sua ficha. Sua ficha está limpinha comigo. Agora você vai colher isso aí que você plantou. Para Deus, abençoados, não tem registro de pecado nosso. O registro ficou lá na cruz. Acabou. Foi crucificado lá na cruz. Para Deus você está perfeito. Agora, o problema é você com o seu corpo. Você tem que, saber como lidar com isso aí, com essas debilidades, que não são poucas. Não são poucas. São muito. Colossenses capítulo 3, versículo 3, diz assim, 3:3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida aqui, esse conhecimento, nós estamos escondidos com Deus. Você não pode se perder. Não pode, abençoar. Você tem que tomar cuidado com esse corpo. O pecado, ele não pode te achar. Porque você está escondido com Deus. Mas se você não controlar essa carne da maneira que tem que ser controlada, aí você vai colher o que você está plantando. Essa é a luta do corpo com o espírito. O espírito, ele quer, agradar a Deus. Ele vai, quando faz alguma coisa errada, pede perdão, quer fazer as coisas aí, mas o corpo vai te levar às paixões. Deus não considera o que você faz de errado, mas você vai colher. Então você precisa de um conhecimento para educar esse corpo, para viver bem. Educação mesmo, não é isso? Você já falamos aqui várias vezes, você não precisa tomar uma caixa de cerveja toda. Você não precisa de 10 mulheres, você não precisa passar a noite toda. Não, eduque, vai com calma. Seu corpo tem um limite, porque senão você vai colher nesse corpo. E concluímos, porque somos uns espíritos guiados pela palavra do Evangelho, 2 Coríntios, veja aí, versículo 4, capítulo 4, o versículo é o versículo 13. Olha o que diz aí. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Espírito de fé, não é espírito de fazer. Como está escrito, eu creio que estou perfeito, eu creio que eu não tenho pecado, eu creio que Cristo já morreu naquela cruz e me salvou para sempre, porque está escrito, eu criei, por isso falei. Não é para você fazer nada com esse corpo, é para você crer. Nós cremos, também por isso nós falamos. Você tem que crer no que está escrito aqui, se comportar como um filho, como um santo, não dando oportunidade
para a sua carne, que ela está pronta para te pegar e te derrubar. A intenção dela é te matar, é te derrubar, porque foi para isso que ela foi posta. Você tem que se cuidar disso. As debilidades lá que ela trouxe lá de Adão estão todas aí. Gálatas capítulo 5, versículo 19, estão escritas as debilidades da carne. Prostituição, avareza, mentira, são um caminhão aí. Estão todas aí na sua carne. Se você não tiver o conhecimento do Evangelho, com certeza ela vai se manifestar. Como dizia um amigo nosso, bem chegado, ele falava: quem não escorrega por cima, tome cuidado para não escorregar por baixo. Porque a carne, ela tem essa proposta. Mas o conhecimento do Evangelho te proporciona evitar essas coisas. Abençoados, eu recebo que hoje seja uma ótima noite para você. Eu recebo que tudo está bem na sua vida e que Deus vai te fazer entender, sacar essa medida. Como nós falamos aqui no começo, durma bem, durma tranquilo, porque Deus está cuidando de você hoje e já cuidou de você amanhã. Amanhã ele já foi lá. Você não pode ir, mas ele vai. Ele já, o ontem, o hoje e amanhã para Deus não tem diferença. É tudo a mesma coisa. Ele já foi lá e já está resolvendo para você. O que você precisa fazer é educar a sua carne para andar de acordo com o Evangelho, crendo em Deus, que assim você vai agradar a Deus como um bom filho que você é. Abençoados com todas as bênçãos, eu recebo que hoje seja a melhor noite da sua vida. Abençoados.